Manhã Cidade de volta para a gente falar sobre política. Manhã Cidade, política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Mário Flávio, vamos atualizar as notícias direto da capital pernambucana. Tem pesquisa, Renata, para o governo do estado, quentinha, acabou de ser divulgada pela Quest. Também, né? Isso, não estava nem na nossa pauta, bom dia para vocês, mas acabou de ser divulgado aí, né, pela Quest, né, que é aquela pesquisa do governo, na verdade é a pesquisa presidencial, e depois eles divulgam na quarta-feira, e na sexta-feira a pesquisa é destrinchada aí para os estados, né, que ela foi feita. E aí perguntam, né, quem o pernambucano votaria para o governo do estado. Essa pesquisa divulgada há pouco mostra que João Campos, do PSB, que é atual prefeito do Recife, ele tem 55% das intenções de voto. Na segunda posição está a governadora Raquel Lira, que tem 24% das intenções de voto. Na terceira posição vem Gilson Machado, que é do PL, com 6%. Eduardo Moura, que é vereador do Recife, tem 4%. O resultado coloca aí em larga vantagem, mais uma vez, João Campos sobre a governadora, mantendo aí esses 30 pontos de vantagem, mais ou menos, que ele vem. Em quase todas as pesquisas que são divulgadas, João Campos vem aí com essa dianteira. Também foi perguntado sobre a avaliação da governadora, em duas perguntas que fizeram aos perguntados, né, aos questionados. Se a governadora merecia ser reeleita, para 54%, ela não deve ser reeleita. Já 43% responderam que sim, ela deveria ser reeleita. E a avaliação do governo, Raquel tem 51% dos pernambucanos aprovando o governo dela, enquanto 45% estão desaprovando. Na pesquisa anterior, os índices eram semelhantes, 51% que aprovavam e 44% que desaprovavam. Ou seja, Vitor e Renata, se quiserem comentar rapidinho aqui essa pesquisa, Raquel, ela conseguiu melhorar a questão da aprovação dela, a aprovação supera a desaprovação, mas não significa intenção de voto. Quando a intenção é de voto, João Campos tem uma vantagem grande aí sobre ela. Trazer só os dados, né, da pesquisa, Mário. O levantamento é contratado pela Genial Investimentos. A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 17 de agosto. Foram ouvidos 1.104 eleitores de Pernambuco com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E foi a primeira vez, né, que Temos outros estados também, desculpa, Mário. Só rapidinho aqui, Minas Gerais, o Cleitinho está na frente, com 28%. O Calil é o segundo, com 16%. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o prefeito do Rio, lidera com 35%. O Bacelar é o segundo, com 9%. Tem uma distância considerável. E em São Paulo, Tarcísio de Freitas tem 43%. E o vice-presidente Geraldo Alckmin, 21%. São cenários, né, já basicamente esperados, né, para essa pesquisa. E sobre a de Pernambuco, pela primeira vez, o Eduardo Moura, vereador do Recife, né, que é o principal opositor a João Campos, foi colocado o nome dele nessa pesquisa e ele só apareceu com 4%. Lembrando que Gilson Machado não vai ser candidato a governador, então, teoricamente, esses votos de Gilson Machado devem migrar aí para o Eduardo Moura, que deve, sendo retirado, o nome ficando mais conhecido, deve ir para uns 10% mais ou menos nessa pesquisa. E Eduardo, que fez duras críticas ao aeroporto, né, sobre a história da denúncia anônima, né, do assessor, que ele, né, terminou descobrindo de onde partiu essa denúncia anônima, né, Mário? É verdade, Renata, e hoje estava marcada a CPI da publicidade, né, a primeira reunião da CPI, só que ontem uma decisão judicial acabou mudando os rumos da CPI. Por quê? A deputada Débora Almeida tinha entrado na justiça a primeira vez, tinha perdido aí a questão, mas ela foi para outra esfera, outro argumento, e conseguiu ontem derrubar a filiação de Diogo Moraes ao PSDB. Com isso, o Diogo Moraes perderia, teoricamente, a vaga do partido na CPI. E detalhe, Diogo Moraes foi eleito presidente da CPI. Então, diante desse impasse judicial, né, a Assembleia resolveu que a CPI, a primeira reunião, foi adiada. Tá? Essa reunião não acontece mais essa manhã, porque o Diogo Moraes foi eleito presidente, mas a vaga dessa presidência é do partido, é do PSDB. Se ele foi, se a justiça disse que ele não pode ser filiado ao PSDB, então a vaga não seria mais dele. Teria que ter uma nova eleição e por aí vai. E aí, então, diante desse impasse, a sessão foi suspensa, né? Foi adiada
né, pelo presidente da Assembleia, Álvaro Porto. Ô, Mário, é uma pergunta aqui, bem que vocês sabem, né, que a política não é muito a minha especialidade, né? Eu tenho um especialista em casa que é Mário Flávio. Mas uma CPI seria para investigar algo, né? Ouvir todos os envolvidos. Mas como é que fica a credibilidade de uma CPI onde a maioria é claramente de oposição a quem está sendo investigado? Veja, Renata, é um jogo do poder, né? As vagas são destinadas de acordo, né, com os regimentos, de acordo com as bancadas que existem nas casas. E aí, né, quem articular melhor vai ter a maioria. Por exemplo, a CPI do INSS. Né, o governo articulou para que fosse eleito o presidente e o relator. Na hora da votação, o governo dormiu no ponto, cochilou, e a oposição conseguiu eleger o presidente e o relator da CPI. E qual a importância de ter o presidente e o relator? Porque o presidente é que vai conduzir esses trabalhos e vai ser de acordo, né, mais ou menos com o que pensa ele politicamente. Então, por isso que todo mundo quer a presidência e a relatoria da CPI. E aí, Renata, uma CPI, ela apresenta um relatório, ele vai ser votado dentro da própria comissão para depois ele ser enviado aos órgãos de controle. Né? Então, por isso que uma CPI, todos querem ter maioria nessa CPI para que ela possa ser controlada, digamos assim, por quem está. Então, é uma situação... a sua pergunta é interessante, mas é uma situação normal dentro da política. Quem articular melhor vai levar a maioria nessas CPIs. A gente conversou aqui, né, Mário, sobre essa migração de deputados do PSB para outros partidos para reorganizar a oposição e ter maioria nessa CPI. E uma dessas migrações foi a do Diogo Moraes. Eu estava lendo aqui os argumentos da Débora Almeida, e ela alega a ilegalidade porque a reunião da executiva do partido teria que respeitar um prazo de 25 dias, e o prazo não foi respeitado. Durante a decisão, é o que ela alega, né, que não foi respeitado. Durante a decisão, para que o Diogo Moraes fosse colocado como líder do partido, o próprio voto dele foi computado, né? Ele era recém-filiado e o voto dele foi computado. Ela também questiona esse aspecto. E a Justiça deu, então, nessa segunda tentativa, uma decisão favorável. Agora, ela já perdeu uma vez, ganhou recurso, agora, né? Isso certamente vai ter outros capítulos, né? Cabe recurso e também o Joãozinho Tenório, que é do PRD, e ele deve recorrer à Justiça também, né, contestando a filiação do Júnior Matuto, e também o MDB, né, o Jarbinhas, né, o Jarbas Filho, deve também recorrer à Justiça para contestar a filiação, né, do Valdemar Borges ao MDB. Vai ser muita confusão até essa história ser definida. Eu acho que vai ser definida numa segunda instância. Tá, eles vão resolver isso quando recorrer. Então, com essa decisão aí, fica suspensa a CPI. E ontem, mais um capítulo da novela lá envolvendo o assessor, o jornalista, né, agora ex-assessor, que acabou entregando o cargo. Né? Ele era assessor de assuntos estratégicos, o Manuel, né? O Manuel, né, assessor de assuntos estratégicos. Inclusive, naquele dia que a gente teve lá em Serra Negra, acabou encontrando, né, o pessoal da comitiva da governadora, ele estava lá, é uma figura conhecida dentro do governo. E o Manuel acabou ontem entregando o cargo, alegando perseguição política, né, contra ele por parte do presidente da Assembleia, Álvaro Porto. Foi Manuel Guimarães, né? Manuel Medeiros. Foi uma nota grande, uma nota dura, criticando o presidente da Assembleia, mas, de fato, é que essa demissão dele, eu fui olhar os portais que não cobrem muito política, né, apenas quando tem um assunto ou outro. Foi o assunto do dia nos principais portais de notícia aqui do estado de Pernambuco, a saída do Manuel do governo Raquel. E ontem a governadora, ela mandou uma indireta para João Campos. Ô Mário, só um detalhe, né? Porque, na verdade, ele pede exoneração, né? Ele não obriga a governadora a demiti-lo, porque se ela faz esse movimento, de alguma maneira, ela cede à oposição. Então, ele pede exoneração, ou seja, ele abre mão do cargo dele, ele pede demissão para que a governadora não se desgaste, né? Ele, então, vai para o desgaste e poupa a governadora do desgaste. Né? É uma estratégia usada geralmente quando tem esses casos, Vitor, a pessoa mesmo, ela diz, olha, diante dessa confusão todinha, eu vou sair, né, para deixar a governadora isenta dessa história. Vamos ter novos capítulos, inclusive na fala dele, de Álvaro Porto, lá na denúncia na tribuna da Assembleia, ele disse que o Manuel seria um propenso candidato a depor na CPI. Então ele deve ser chamado, né, para ser ouvido na CPI, e vai ser aquela confusão, né? Ontem a governadora, ela não se pronunciou diretamente ainda sobre o assunto, mas disse que segue firme e forte e soltou uma indireta para João Campos,
né, sobre ter a família toda, segundo ela, empregada na política. Vamos ouvir e ver. Sei que não sou dona de poder, nem tenho uma família inteira para poder empregar no poder. O que eu sei que eu tenho é coragem. Coragem de enfrentar um sistema que por muitas vezes trabalhou do jeito errado e que não entrega ao povo o resultado necessário. Coragem de ficar de pé, mesmo diante de tantos ataques. Eu podia estar em casa, eu podia estar de cabeça baixa, mas isso aqui me dá muita energia. O futuro, a gente constrói ele todos os dias. Cidades e regiões como o sertão do Araripe, como o sertão de Itaparica, cada um deles com 200 mil habitantes, 300 mil habitantes, no passado, sabe o que é que pensavam? É tão pequeno que não dá voto. Portanto, para que dinheiro lá? Para aqueles, eu estou construindo água, estou colocando maternidade, estou botando hospital novo e estou garantindo mais dignidade em cada lugar do nosso estado. Pronto, tá aí, Vitor Renato a fala da governadora. Lembrando que a governadora estará hoje aqui em Caruaru, no evento Ouvir para Mudar, às 3 da tarde, no Herém Vicente Monteiro. Né? É um ambiente que a governadora fica bem à vontade, né? Porque está cheio de aliados dela lá. Mas vai ser, de fato, a primeira vez que a gente vai ter a oportunidade, inclusive, né, de perguntar à governadora sobre essa crise envolvendo aí, né, essa situação que acabou com a exoneração, pedido de demissão do Manuel. A governadora faz essa crítica à família Campos, né, que tem vários dos membros na política, mas a família dela também é de políticos, né? O pai foi governador, o tio, né, teve atuação política, foi ministro, inclusive, de Estado. Deputado federal. Deputado federal. Ocasionalmente, da família dela hoje, apenas ela está na política, mas outros membros já estiveram. Ela é de uma família tradicional de políticos aqui em Caruaru. Então, ocasionalmente, hoje, apenas ela é a única representante da família. Mas em outros tempos, outros representantes estiveram também, né? Mas é aquele confronto, né, Mário? É o embate direto e talvez a governadora tenha ido mais ao embate do que o João Campos. Isso pode ser um reflexo também das próprias pesquisas, né? Geralmente, quem está um pouco abaixo nas pesquisas faz o processo de desconstrução, ainda que ela não faça o ataque direto, né? Nominal ao adversário. A governadora ela vem com essas falas, né, praticamente todos os dias nesses eventos. As redes sociais estão sendo muito usadas para argumentação desse tipo aí. E daqui a pouco a Juliana Santos vai trazer os detalhes desse evento, Ouvir para Mudar, aqui dentro do Manhã Cidade. E amanhã, no Manhã Cidade, a gente vai trazer a repercussão desse evento aqui no momento político, né, de dar a visita da governadora a Caruaru e a repercussão política, né, dessa pesquisa e os assuntos aqui dentro do Manhã Cidade. Mari, ontem teve sessão da Câmara, né? É verdade, sessão na Câmara, nosso querido Paulo Roberto acompanhou uma sessão tranquila, né, marcada lá alguns embates entre os vereadores e tal, mas com apresentações de propostas e também, né, discutir a cidade de Caruaru, que precisa de uma discussão. Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da Cidade FM, que está conosco aqui no Manhã Cidade. Olha, ontem à tarde eu acompanhei a 41ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Caruaru. E nela houve uma solicitação ao governo do estado da implantação de uma escola técnica no bairro Xique-Xique, além da apresentação de um anteprojeto de lei AMC para mototaxistas que estejam com pendências com a autarquia, além de vereador que utilizou a tribuna para repercutir a fiscalização do Corém no Hospital Mestre Vitalino e ainda a inclusão do Agosto Dourado no calendário municipal de Caruaru, que fala sobre a importância do aleitamento materno. Então, vamos conferir. Olha, estou aqui com o vereador delegado Lessa, ele que criou um projeto de lei para instituir no calendário oficial de eventos do município o Agosto Dourado, certo? Para incluir aqui no calendário de Caruaru. O que é esse Agosto Dourado? É destinado às campanhas de incentivo ao aleitamento materno e a conscientização da população sobre a importância dessa prática para a saúde e o desenvolvimento dos bebês. Pois é, a gente quer desenvolver na cidade essa cultura do aleitamento materno, essa cultura de trazer esse debate para que as mães cumpram a sua missão de fornecer o aleitamento materno para seus recém-nascidos e para seus filhos, para que realmente a gente tenha uma melhor condição de saúde no decorrer da sua jornada da vida.
E também ele utilizou a tribuna hoje para repercutir a fiscalização do Corém no Hospital Mestre Vitalino, não é, delegado? Pois é, no começo do ano a gente fez um registro acerca desse assunto, solicitamos que houvesse realmente uma melhor condição para os profissionais que ali trabalham, para que desenvolvam um serviço de melhor qualidade, mas com a visita do Corém essa semana no Hospital Mestre Vitalino, muitos fatos foram revelados. Estou aqui agora com o vereador Tiago Macaco, ele que fez um requerimento para a implantação de banheiros ao longo do percurso da Via Parque, né, para que possa atender aquelas pessoas que precisam do equipamento. Eu fiz o requerimento pedindo para que o prefeito, o executivo, junto com o legislativo, implantasse alguns banheiros na Via Parque, em alguns pontos estratégicos, para que aquelas pessoas que façam caminhada, ciclista, que tiver suas necessidades do momento, é muito importante ter uns banheiros, porque tem algum banheiro lá, mas para o pessoal da Destra, do Guarda Municipal, então é muito importante que tenha para os ciclistas, para os pedestres, porque na maioria das necessidades não tem onde eles ir. Então é muito importante a implantação de 3 banheiros na Via Parque. E o vereador também acabou usando a tribuna para falar do Quebrando o Silêncio, que vai ser um evento que vai acontecer neste fim de semana, sobre violência digital, não é? Isso. A Igreja Adventista, há muitos anos, ela vem com esse evento Quebrando o Silêncio, nessa data agora. Vai ser sábado agora, às 3 horas da tarde, na Avenida Agamenon. Tempo em tudo, quebrando o silêncio, violência digital. Porque a internet tornou-se um terreno muito perigoso. Então as crianças, os adolescentes que usam muito a internet, está tendo muito crime digital, então vai ser isso aqui. O tema é Quebrando o Silêncio contra a Violência Digital. Olha, eu estou agora com o vereador Raminho Xavier, ele que solicitou ao governo do estado a implantação de uma escola técnica para o bairro do Chique Chique. Pois é, eu fiz esse requerimento porque eu vejo a necessidade daquele pessoal que mora naquele bairro e que é um bairro populoso e cada vez mais crescendo. Então, se a gente tiver uma escola dessa lá nesse bairro, vai facilitar do pessoal vir para aqui, para o centro. Olha, eu estou aqui com o vereador Anderson Corrêa, ele que apresentou um anteprojeto de lei, a AMC, certo, para aquela situação de mototaxistas que estejam com alguma pendência com a autarquia. É verdade, Paulo. A gente apresentou esse anteprojeto de lei visando favorecer os mototaxistas que estão com alguma pendência com a autarquia de trânsito. Às vezes, esses mototaxistas não cumprem alguns requisitos e ficam com essas pendências e ficam impedidos de estar trabalhando regularizados. É importante que esses trabalhadores estejam regularizados para que possam atender essas demandas aqui na nossa região, no nosso município. E visando isso, a gente fez essa apresentação desse anteprojeto de lei para garantir que a AMC, que é a autarquia de trânsito do município, ela mande aqui para casa para que esses mototaxistas possam ser regularizados e possam trabalhar com mais tranquilidade. Então esses foram alguns dos assuntos debatidos na Casa Jornalista José Carlos Florencio. Eu volto com vocês no estúdio. Paulo Roberto Silva, Cidade FM, todo mundo ouve, todo mundo vê. Pronto, tá aí um resumo da sessão, Renata. Agora, depois que os vereadores eles são criticados, eles não gostam, porque uma situação que acontece aqui ontem e antes de ontem, hoje, de um protesto desse, e ninguém tocar o assunto na Câmara, não dá para entender. A gente está falando do protesto dos feirantes, né, da Avenida Lourival José da Silva, dos ambulantes, né, que estão aí realizando protestos desde o início da semana, sobre a retirada deles ali da calçada da Brasilite, e a gente sentiu falta, né, do Legislativo nessa história. Não sei como é que esse assunto não repercutiu na Câmara. Porque parece que estão desconectados, né, da realidade. Na minha opinião, só pode ser isso, Vitor, porque é você não viver a cidade. Veja, o fato de você levar uma situação dessa para ser debatida não quer dizer que você vai desagradar o prefeito. Desconectados ou alinhados demais com a gestão? Mas é isso, Renata, a cidade precisa ser discutida. Mas não tem oposição? A gente está vendo a Assembleia Legislativa sendo discutida o tempo todo, Pernambuco sendo discutido, isso, aquilo, um mais exagerado do que o outro. O Brasil sendo discutido. E a cidade de Caruaru não é discutida. Então, assim, eu disse isso na legislatura anterior. Isso é uma legislatura que fica governista demais. A maioria, o povo varre na outra eleição. Aconteceu. E a gente percebe isso. E ninguém está aqui fazendo movimento para vereador e para oposição, é para discutir a cidade. E a gente vê uma situação dessa acontecendo. Um representante do povo, mais próximo do povo. O assunto não vai tocado.
O que chama a atenção é isso, não foi tocado, parece que não aconteceu isso, parece que não aconteceu nada. Agora hoje, às 3 da tarde, está todo mundo lá, no evento da governadora. Pode ter certeza. Mário Flávio, obrigado, Mário. Valeu, até amanhã. Até amanhã. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.